Boa noite, estamos ao vivo. Vamos para mais uma live hoje e hoje a gente vai falar sobre treinamento de paz. Quem for entrando, por favor, vai compartilhando com outras pessoas para que a gente consiga alcançar o maior número de paz que a gente conseguir. Vamos mandar aqui para todos os nossos contatos. Hoje eu vou conversar com a psicóloga do Davi, a Renata. Ela é analista do comportamento. A Renata, ela me supervisiona, no caso do Davi. Todo mundo tá me escutando bem? Me confirmem, por favor, se todo mundo tá escutando. Vou esperar a Renata entrar. A Renata, então, como eu falei, ela é psicóloga do Davi. Ela me supervisiona. Já tem 2 anos que ela tá acompanhando o Davi. E desde que a gente iniciou aqui em casa, foi com ela e ela já me supervisionou desde o primeiro dia, né? Então, desde o primeiro momento. Você vai entrar por esse então, Renata? Ela diz que tá aqui. Solicita pra mim. Ah. Agora sim. Tá aguardando ela aceitar. Oi, Nossa, boa agora noite. sim, né? Boa noite. Essa coisa de Tava ter aqui, duas contas no Instagram deixa a gente confusa, tem hora que dá uma bugada mesmo. né? Tava aqui contando pro pessoal um pouquinho da nossa história juntas, né? Sim, Tava contando que já tem mais de 2 anos, né, que a gente tá juntas. isso. Em É, junho fez 2 anos, né? fez 2 anos já em junho. O tempo passa rápido, né? Com certeza. Eu queria que você se apresentasse pro pessoal, falasse um pouquinho também da sua história dentro do autismo, né? Como que foi que você Sim, aterrissou nesse planeta à parte? né? Com certeza. Então, eu sou Renata Bessa, sou psicóloga clínica, sou analista do comportamento. E, na verdade, o autismo e o trabalho com criança com atraso no desenvolvimento veio antes da análise de comportamento. Na verdade, no meu caso, essa área do autismo e do atraso no desenvolvimento que me levou até a análise do comportamento e depois eu só me apaixonei mesmo pelas duas áreas. Eu me formei no IESB e quando eu estava no quarto semestre, eu comecei a trabalhar como AT com uma criança que era síndrome de Down. E aí era um caso bem complexo, que foi aí que eu aprendi mais sobre análise de comportamento, porque a criança não tinha nenhuma questão física, mas ela chegava, quando eu comecei a atender, né, acompanhar na escola, ela chegava a vomitar umas 6, 7 vezes por dia, no período da escola. E aí, entendendo, aí foi que eu entendi a análise funcional, que que eu vou falar muito, assim, que eu acho que é a base de todo o meu trabalho, né? Que é entender como que alguns comportamentos são mantidos, né? E comportamentos que teoricamente só traz prejuízo, mas na verdade é mantido por uma questão maior aí de vantagens, de alguma vantagem que essa pessoa tem. Mas enfim, aí foi assim que eu comecei a análise de comportamento, porque aí alguns supervisores meus na época começaram a me orientar nesse aspecto. E aí eu fiquei 1 ano com essa criança, quando 1 ano depois eu fui chamada para trabalhar com o pessoal do Movimento Orgulho Autista, aqui em Brasília. Trabalhei com eles por
mais ou menos um ano e pouco. Foi quando eu conheci o Fernando Cota e a Adriana, então foram aí, né, eu falo que eu fui apresentada nesse mundo, assim, de uma forma muito intensa, assim, tipo, conheço o que é o autismo. E é o que eu falo para todo mundo, o autismo ou você ama muito, para quem trabalha e que tem a possibilidade, né, de escolha, você tem que amar muito, porque é uma área muito específica, uma área que exige muita dedicação, né? É E verdade. eu me apaixonei muito desde o início e fiquei, na época, quem me supervisionava era o Gleidson do Alden 4, na época eu nem existia ainda o Alden, mas ele trabalhava no IESB. Fiquei um tempo com o Gleidson, depois eu fui para... Trabalhei com a Lilian do IESB também, como AT, aí foi quando eu voltei a ser AT escolar, enfim, né, toda a minha área de estágios e tudo me levou para essa área de autismo. Quando eu me formei, eu continuei, só que aí, como eu ainda estava me sentindo muito insegura para atender sozinha, eu não peguei nenhum caso específico, né, de até que, na época, eu estava trabalhando com o Gustavo Tosi, também antes do Ninar, e ele ia supervisionar o pessoal da Abraci, e ele me chamou para trabalhar na Abraci, que é a Associação de Pais. E eu acho que foi aí que eu entendi a grande necessidade da orientação com pais. Paralelo a isso, já na faculdade, depois na pós, eu fui fazer a minha especialização em análise de comportamento. Não era especificamente autismo, era análise de comportamento clínica. E todos os meus outros cursos, que aí quando era curso de autismo, eu fazia paralelo, né? E aí eu fui trabalhar na Braci e foi quando realmente deu esse estralo, assim, de ou a gente orienta os pais ou a gente realmente não tem ganho nenhum. Porque na Braci, na época, parece que hoje está 1 hora de atendimento. Se tiver alguma família que é atendida lá, me confirma. Mas quando eu trabalhei lá, eram 30 minutos por criança. 30 minutos por criança, gente, é assim, nada. Né? Assim, é uma gotazinha no oceano gigantesco. E aí era quando eu colocava os pais dentro da sala comigo e ia orientando, ia falando. E eu acho que foi também nessa época que eu comecei a querer falar mais de análise do comportamento de uma forma menos, como a gente diz, né, na academia, de menos behaviorês. Porque eu tinha pais de baixa renda, muitas vezes, então com baixa escolaridade, e aí eu ia falar de reforçamento positivo para eles iam ficavam realmente sem entender sobre o que eu estava falando. Então fiquei um pouco mais de um ano lá na Abraci e foi minha grande escola para atendimento parental. Foi aí depois, quando eu saí de lá, alguns pais me acompanharam, e foi quando eu realmente comecei a atender, voltei a atender e comecei a atender independente. E, né, nessa trajetória, trabalhei com algumas equipes também daqui de Brasília, também sempre da análise de comportamento, né? Hoje eu estou no meu consultório, e aí e também estou no domiciliar, né? Autismo, a grande parte é domiciliar, né? Que eu atendo. E essa foi minha trajetória até chegar até aqui, nessa trajetória aí de atendimento parental, que eu acho que é o grande foco que eu trabalho hoje, né? Eu já comentei aqui em outras lives, né, que eu tive sobre como que foi esse processo de eu me tornar coterapeuta do Davi. Algumas mães gostam de chamar a mãe terapeuta, os terapeutas chamam de coterapeutas, né? Cada um utiliza um nome. E eu acho que é também um grande desafio para o profissional topar, participar dessa terapia dessa forma, né? Treinando os pais. Sim. Tanto que alguns terapeutas não aceitam ou começam, mas logo descartam essa possibilidade, porque realmente é complicado, né? Antes da gente começar com você, eu tinha
sido enganada por uma psicóloga que disse que era analista do comportamento e depois eu fui descobrir que não era, né? Eu Uhum. contei isso em outra live. E aí eu não sei se você vai lembrar, né? Mas a primeira coisa que eu perguntei para você quando eu descobri você foi Uhum. onde que você fez análise do comportamento? Foi, Falei, você pode me apresentar suas certificações? Porque foi. gato escaldado tem medo de água fria, né? E assim, eu já Aham. tinha sido enganada uma vez, então a minha grande preocupação era, de fato, oferecer para o Davi, dentro das minhas possibilidades, o que realmente era análise do comportamento, né? Não Uhum. só um enganês, né? Uma pessoa que tinha sido treinada, tinha sido estagiária de alguém e que Sim. já se intitulava analista do comportamento, né? Uhum. Dentro dessa sua trajetória no treinamento de pais, o que você acha mais difícil em trabalhar nessa parte, né? Assim, aceitando os pais como parte efetiva do tratamento, né? Sim. Eu acho que a dificuldade na relação com os pais, ela não começa só no atendimento com crianças autistas, né? Eu atendo infantil também de crianças neurotípicas, né? E é unânime de todas as minhas colegas de profissões que começaram a atender ao infantil, por exemplo, e pararam e abandonaram o infantil para ficar só no adulto, é porque não conseguia ter manejo suficiente com os pais para você estar trabalhando com eles. E eu sempre falo, gente, eu até brinco assim, eu falo, a parte com a criança é a mais fácil, né? Porque eu tô 50, e é mais fácil, gente, porque eu tô 50 minutos com 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, semanal com a criança. O pai que tá lá sofrendo todos os dias e tá vivendo aquilo, sofrendo e se beneficiando também das dores e prazeres dessa fase. Então, eu acho que muitas vezes os profissionais, a gente chega, né, com a teoria e a gente sabe como é que funciona a teoria. E quando a gente vê, muitas vezes, o pai se embaralhando ali na hora de fazer, e vê que a criança está sofrendo, porque a gente, como terapeuta, a gente é treinado a ter muita empatia pelo nosso paciente. E aí, o que eu vejo muito é isso, assim, às vezes o terapeuta, primeiro, ele não consegue ter empatia com o pai, com o que está sofrendo, e isso sempre foi uma coisa que eu sempre busquei muito, tentar entender qual é a realidade desse pai, né, dessa família, o que eles estão passando, o que eles estão vivendo, né? Porque senão eu vou ficar enfiando um monte de regras em você de uma teoria sem ter a menor sensibilidade do que está acontecendo, né? Isso tanto para o atendimento neurotípico quanto para o atendimento autista. E no autismo especificamente, isso piora, porque quem tem criança autista em casa sabe a ansiedade e os medos que estão. Então, é muito comum pais autistas serem muito ansiosos, serem intensos ali, demandarem muito e aí ficar ali em cima. E isso faz parte, porque é uma realidade de vocês que estão aí em casa, né? Então, eu acho que a primeira, resumidamente, isso, né? Acho que a primeira dificuldade que a gente encontra é na empatia com os pais, né? De entender a realidade, entender que quando você pega uma criança, você está pegando a família. Então, não adianta você ter manejo com uma pessoa da família e não ter manejo com o resto. Né? A gente tem que estar entendendo toda essa base. E isso até assim, aqui com a gente foi muito assim, né, Renata? De eu falar assim, olha, eu preciso disso, disso e disso. O que me Isso. atrapalha no dia a dia do Davi são esses e esses comportamentos. Independente, assim, do que você, como profissional, via que precisava ser trabalhado nele, as demandas da casa, elas têm que ser levadas como prioridade. Então, assim, não adianta ensinar pareamento, ensinar não sei o que para a criança, e se a criança não consegue esperar um minuto para ser colocado o cinto no carro, esperar É, no consultório a vez dela. Então, assim, eu acho que todos os profissionais, né, deveriam perder 5 minutinhos do seu tempo para saber o que você precisa.
Sim, em casa, qual que é a sua dificuldade, né? E isso, muitas vezes não é isso que a gente encontra nos profissionais. Então, assim, olha, ele não sabe fazer pareamento, a gente vai trabalhar pareamento, a gente vai isso. trabalhar. E, no fim das contas, o que que todas essas habilidades vão fazer de diferença nas dificuldades que a família está passando? Isso. E esse é um ponto que eu acho super importante também. Eu venho falando muito, principalmente recentemente, assim, a gente, quando vai pegar uma criança para analisar, para avaliar, a gente pensa na linha de base da criança, ou seja, o que essa criança já faz e o que ela ainda não faz. Então, essa é a base de toda a análise que a gente vai fazer quando a gente pega uma criança para avaliar. Ok, mas as pessoas esquecem que vocês, pais, também têm uma linha de base. Também tem coisas que vocês sabem fazer e coisas que vocês não sabem fazer. Então, imagina, você tá me buscando aqui para fazer a avaliação do Davi. E eu falar assim, olha, Simone, o Davi, ele não sabe, né, por exemplo, pareamento. Não, vou usar um exemplo muito mais específico, né? Porque pareamento, às vezes, a pessoa, quem está assistindo a gente não sabe. Mas dentro dos critérios de avaliação, um dos critérios que a gente usa é a criança acompanha um objeto em movimento com o olhar. Gente, né? Eu entendo que isso é uma base de um rastreio visual que ele tem que ter. Então, para eu ensinar coisas por objetos e para ele, né? Para eu conseguir fazer um programa com ele, eu preciso dessa base. Mas vocês pais vão falar assim, tá, não sei, por quê? Assim, acho que sim, nunca reparei isso e tudo. Não, é porque isso é importante. Então, às vezes a gente se pega muito numa teoria e esquece do que é. Então, para eu fazer, eu fui muito resistente por muitos anos em trabalhar com protocolo, justamente por isso, né? Hoje, estudando mais protocolo, eu vejo o quanto que eles, na verdade, facilitam o processo. Mas por muitas vezes eu era, né, eu tinha essa resistência, porque eu chegava para os pais e sempre falava assim, tá, o que você está precisando, né? O que tá mais Uhum. difícil? E já aconteceu no primeiro mês, eu ao invés de sentar numa mesinha com a criança, ir no mercado com o pai. Uhum. Né? E aí, não, mas para eu ir no mercado tem que ter um monte de um repertório da criança treinado. Uhum. É verdade, mas eu já consigo treinar ela no ambiente, eu já consigo ajudar. É claro que eu não vou no extra no sábado de tarde, não. Fala, não, vamos então no mercadinho da venda, qual é o horário mais leve para eu poder ir com você, para só ensinar mais ou menos o que você vai ter que fazer, né? Para mostrar ali. Nossa, Renata, então assim, eu sempre pego muito o que a família está precisando. E essa sempre tem que ser a base de qualquer pessoa que vai treinar um pai, né? Para poder falar, olha, e até nisso volta a parte da teoria e da empatia também. Às vezes a gente chega e fala assim, a criança se comunica, aí os pais, é muito comum os pais falarem, ela se faz entender. Aí eu, tá, deixa eu entender. Me explica um pouquinho melhor o que ela se faz entender. Aí a criança, tipo, vira de lado de um jeito diferente e fala, tá vendo? Ela quer esse desenho. Aí eu, bom, então tá. Então ela se comunica com você especificamente, mas ela não sabe fazer pedido. Uhum. Aí eu volto para a parte da teoria. Eu tenho um monte de pré-requisitos que eu vou trabalhar com a criança, mas inicialmente eu falo para o pai, pega o dedinho dele, você já sabe o que ele quer, então pega o dedinho dele, aponta para a coisa e fala, aponta, filho, o que você quer. Todas as vezes que você for fazer isso, né? Uhum. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar também os outros pré-requisitos, mas eu já estou ensinando essa forma de fazer pedidos, né, para o pai. E se eu não tenho empatia com esse pai, eu vou falar, nossa, a mãe acha mesmo, tá aí se enganando. Mas, gente, volto para a linha de base dos pais. Eu não sou mãe ainda e eu brinco que eu quero muito entender isso na prática, como é que é. Porque quando a criança sai da barriga de vocês, ou né, é adotada para os pais não biológicos, a criança tá chorando e fala, não, esse choro. Aí fala, será que ela quer mamar? Não, não, esse choro aí é de sono, não é de fome, não. Aí você, como que
você sabe que esse choro é de sono e não é de fome? Mas só as mães mesmo que podem que vão te explicar. Na verdade, você só vai entender mesmo quando você tiver os seus, aí você Exatamente. vai Mas eu entender. sei na teoria isso. Então, o que que acontece, gente? A criança que não se desenvolve, ela continua falando com a mãe da mesma Uhum. forma que ela falava quando ela era bebê. Ela Sim. chora, ela tem um monte de reação ali que ela tinha desde bebê, ela só não se desenvolveu. E vocês continuam entendendo. Eu falo, bom, eu sei que você entende, eu realmente acredito que você entenda, mas eu preciso que ela fale com o mundo, né? É. Então Não, vamos apontar. isso que você colocou é muito, muito verdade, assim. Eu vejo isso sempre nas nossas supervisões, assim. Nunca a sua primeira pergunta para mim é sobre os registros, sobre se o Davi alcançou o critério. É Uhum. sempre como que foi, como que tá essa semana, como que o Davi tá, aconteceu Isso, alguma coisa, vocês estão bem e tal. E isso já serve também como linha de base para você, para saber quais programas precisam ser desenvolvidos para o Davi. Porque às vezes exatamente. não vai adiantar a criança ter um pedagógico enorme sendo desenvolvido se o comportamental dele está tão defasado que impossibilita ele de aprender qualquer outro tipo de habilidade, né? E Exatamente. algumas vezes não vai ser na mesinha que ele vai aprender a se comportar, vai ser fora dela, vai ser mostrando para mim Uhum. como manejar aquele comportamento, como reforçar ou não um determinado Isso. comportamento, que vai efetivamente fazer diferença no Isso. comportamento dele, né? Exatamente. E isso, e aí vem exatamente isso. Quando eu pergunto, como é que você tá? Como é que foi a semana? O que que aconteceu? E aí, não, nossa, essa semana ele tá muito difícil. Tá, o que que tá difícil? Me explica um pouquinho mais. Não, Renata, tá chorando muito. Tá, então em que situações que ele tá chorando muito? O que que você tá fazendo? Quando ele só tá na hora do banho, ele tá chorando muito e tá, e o que que você faz? Nossa, tá tão difícil que eu não tô nem conseguindo comprar essa briga. Aí eu, opa, pera, então é isso, né? Ele Uhum, chora e ele não vai pro banho e aí ele consegue o que ele quer. E aí uhum, eu vou trabalhar. Só que na minha cabeça, pelo meu treino, por todo o treino que eu tenho, eu consigo ver isso na hora. E aí, qual que é o meu trabalho enquanto terapeuta? Mostrar para vocês, pais, essa lógica. Porque vocês não estão vendo. E aí eu gosto muito de brincar, né? Falando assim. Se até a Andrea tá aqui, esses dias eu estava falando isso com ela, foi assim, se tivesse uma legenda embaixo igual no filme, embaixo desse comportamento aí da fulaninha, me fala qual que era a legenda? Seria tal coisa. Perfeito, a legenda seria essa, né? uhum. Então, e aí quando você deixa ele não tomar banho porque ele estava chorando, nesse caso do choro, do banho. Qual que seria a legenda? Mamãe, não quero tomar banho. É verdade, eu concordo com você. Seria mamãe, não quero tomar banho. Quando você deixa, você está falando o quê? Que eu aceitei isso. Então você está aceitando esse tipo de comunicação com ele, entendeu? Né? Então que não é tão óbvio para quem está ali no E início como, de um raciocínio, né? e como é importante você trazer para as famílias todo o seu conhecimento técnico que você tem de análise do comportamento numa linguagem traduzida para as famílias na vida real delas. Porque, Sim, como você falou, não adianta você falar de reforçamento diferencial, punição, nananã, se os pais não entendem isso, né? Então, assim, você tem que. Se o pai entende, ok, você fala na linguagem que o pai entende. Se não entende, você sim, fala na linguagem que o pai vai entender, né? isso. Desde do nosso primeiro encontro, eu já tinha falado para você, falei, olha, o meu interesse é em alguém, um analista do comportamento para atender o Davi e me treinar para fazer durante os outros dias da semana. Eu fui bem honesta com Isso. você, eu não, né, não te enganei em nenhum momento. Na época, eu já tinha feito o curso de aplicador de aba, né? Eu falei para Sim, você, olha, eu fiz o aplicador de aba, então eu não tenho conhecimento
tão grande assim, eu preciso de treino, eu preciso de alguém que me supervisione, Uhum. mas eu quero aprender para fazer nos outros dias da semana. E graças a Deus você topou. E no início você aplicava, eu via e Isso, replicava. E aí, às vezes, algum programa ou outro eu fazia para você ir isso. Uhum. me treinando, né? E depois que eu comecei após, aí eu já comecei a eu fazer mais e você só me supervisionar, você só E ver. A gente trocava muito vídeo, né? isso, e é isso que eu ia falar, assim, além do treinamento seu, né, que você já tinha de aplicador e após, nesse início, enquanto eu estava aplicando, eu falava, não, agora senta aqui e faz. Eu estava vendo como que estava a sua habilidade em fazer aquilo com o Davi, né? Uhum. E se estava tendo resposta, né? Então, e aí se não tivesse tendo resposta, ou se você estivesse fazendo de uma forma que não estava respondendo, né? Acho que pegar um exemplo específico aí lá do iniciozinho, que era imitação. O Davi, ele não imitava de jeito nenhum. E você sozinha, a gente não estava conseguindo fazer com que ficasse claro para ele. E eu falei, então segura esse programa, você só vai fazer quando eu estiver aqui, porque aí você fica como ajudante dele da imitação. E você, não, beleza, então vamos fazer desse Não, jeito. e esse feedback também é muito importante, porque eu lembro que no início, quando eu falei para você quais eram as minhas intenções, você também foi super sincera comigo e falou assim: olha, eu topo, mas eu vou ver como que vai ser o desempenho dele. Porque se o desempenho dele não for bom desta maneira, com você como coterapeuta, a gente volta e não vai Isso, fazer. Porque senão não vai dar certo e não adianta a gente continuar numa coisa que não vai dar certo. Porque isso. muitos pais também não têm esse perfil de aplicador, né? É De isso que eu ia ficar falar. Você na falou assim, mesinha, de aplicar os programas, porque assim, para ser aplicador, precisa de um rigor no que você vai isso. aplicar, né? Então, assim, é necessário ter um curso de aplicador, uma pós-graduação, ou estar fazendo o curso de psicologia e trabalhar como AT, não é isso? Isso, exatamente, assim. Agora, para ser aplicador, necessita desse rigor. Mas para Isso. você treinar o pai, não é assim, não precisa de um curso específico. Até Não, uma pergunta que a gente recebeu, eu isso. separei aqui no caderninho as perguntas para fazer para Eu você, também mas essa é uma separei aqui. delas. Uhum. Se precisaria de um curso específico para os pais, ou se eles precisam de alguma formação, tem ensino médio, ensino superior, precisa de alguma coisa? Não, não precisa, né? Eu dei o exemplo, né, que quando eu trabalhei na Braci. Então, a 90% ali, mais de 90%, na verdade, eram pais que muitas vezes não tinham nem ensino superior, ou tinham ensino superior, mas não tinham nada perto de psicologia e tudo. Então, Uhum. assim, não, e entendam também, e é importante que as pessoas entendam que vocês também são pais antes de serem, né, coterapeutas e terapeutas, né? É bom que tenham, é legal que vocês entendam, que vocês falem, que vocês vão atrás, claro que sim, porque ajuda nesse raciocínio, ajuda nessa lógica, né? Mas nem todo pai tem esse perfil, né? Por exemplo, duas características de perfil seu que não tem nada a ver com treinamento em aba você é muito disciplinada e você é muito criativa, né? Uhum. Isso te ajuda na hora de ser, de ser aplicadora. Mas Uhum. tem pais que não têm esse perfil e tá tudo bem. Né? Isso, é o E que eu sempre aí falo, tá eu tudo tenho que bem, me né? adequar a perceber o que dá certo para um pai, o que dá certo para. Aliás, a verdade no dia a dia é que a a grande maioria esmagadora dos pais não tem esse perfil de sentar na mesinha, fazer 10 repetições de um programa, de um currículo comportamental da criança, né? Mas aí, Renata, olha, eu não consigo. Então, ele não consegue sentar na mesinha, não tenho tempo, não tenho condições de sentar na mesinha com ele para fazer um treino de olhar. Eu falei, não, então tá, beleza. E eu sempre pergunto, o que, que você dá conta de fazer? Né? Não, eu dou. Acho que isso aqui eu dou conta, né? Então, por exemplo, toda vez que ele for pedir meu celular, eu vou pedir para ele apontar. Pronto, seu desafio da semana é esse. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer todas as vezes, você vai ficar com o celular na mão, na altura dos olhos dele, você vai pegar a mãozinha dele, você vai esticar o dedinho, você vai falar assim, Flaninho, aponta o que você quer.
Então você vai fazer isso todas as vezes, combinado? Combinado, né? Óbvio, gente, que qual é a diferença? A rapidez de que a criança vai aprender muda de acordo com a quantidade de horas de terapia que eu vou ter, né? Uhum. E muda também a resposta que a criança tem comigo e que tem com vocês, né? Uhum. Por quê? Né? Às vezes, volto naquele ponto, ela tá acostumada a chorar e ser atendida desde que ela sai da sua barriga, né? Na hora que você pede uma ponta, a criança chora, ela se joga no chão. E aí, se eu peço uma ponta na sessão, a criança vai lá e aponta. Aí você fala, Renata, é muito engraçado, porque a frase que eu mais escuto dos pais é: adora fazer eu passar por mentirosa, né? E aí eu brinco e eu falo, gente, não é por isso. Não é que eles falam, vou fazer minha mãe passar por mentirosa. É porque todas as minhas experiências com a criança, que ela me pediu alguma coisa, eu pedi para ela apontar. Vocês não. Vocês já tinham uma forma de comunicação. E aí eu dou um exemplo, né, que eu sempre falo que é a mesma coisa, assim. Minha mãe, ela nunca treinou a gente a pedir bênção para ela, né? Eu sempre pedi para os meus avós, que era esse meu treino. E aí, quando ela se casou, o marido da minha mãe, ele vem de uma família muito mais tradicional, essa coisa de bênção. Aí eu tava saindo, eu acordei, não lembro que situação que foi que ela, você não vai pedir bênção, não? Aí eu fiquei, mãe, o que você tá viajando com isso? Eu nunca pedi bênção, pelo amor de Deus. Beijo, tchau, tchau. Né? Por quê? O que você tá me exigindo uma coisa que eu nunca precisei fazer com você para poder sair de casa, por exemplo? Uhum. Né? É a mesma lógica. O autismo funciona na mesma lógica que a gente, só que é numa lupa, é numa lente de aumento. Né? Uhum. Teve outra pergunta aqui que é: qual é a diferença entre supervisão e o treinamento de pais? Então, quando a gente fala em supervisão, a gente está falando muito mais de algo específico da pessoa que vai aplicar o programa, né? Então, eu, quando sou supervisora, eu não necessariamente. Aliás, a maioria das vezes eu não vou atender diretamente a criança, né? Eu não vou estar na mesinha sentada com ela, né? É o que já acontece aqui, né? Isso, exatamente. Eu não sento na mesinha com o Davi para fazer o programa com ele. Eu te oriento, eu pego o programa, eu monto o programa, eu te mando, você aplica. Às vezes eu até, como supervisora, vou aplicar para te dar modelo, mas não é para esperar a resposta específica da criança. É para dar modelo para quem vai aplicar. Sim. Então, a supervisão, ela tem esse perfil, né? O treinamento de pais gente, o tempo inteiro, né? Pelo menos eu, Renata, que eu entro na casa de vocês, ou que vocês vão no meu consultório, eu tô fazendo treinamento de pais, né? Da hora que, sei lá, um exemplo bobo de uma criança minha que foi pro consultório, ele viu minha garrafinha de água com gás, que tava vazia, e me pediu. Aí eu falei, tudo bem. E aí o pai, tá. Renata, mas aí ele foi, não, foi limpar. Que ele queria encher para beber. Aí eu falei, não, então a garrafinha era minha, você tem que lavar, lembra? Coronavírus e tal. Aí ele, tá. Aí eu trouxe o pai junto, falei, vamos ensinar ele a lavar a garrafa. Né? Aí ele, não, legal, Renata e tal. Então a gente, desse exemplo ao exemplo de vamos fazer essa semana esse treino aqui, a gente vai treinar contato de olhar, então todas as vezes que você chamar ele, você vai esperar ele te olhar, se ele não te olhar, você vai direcionar o rostinho dele. Então, do mais sistemático ao cotidiano é orientação parental. Com você eu faço supervisão, que é do currículo do Davi, e eu faço orientação parental quando eu chego, e aí, o que está acontecendo? Né? E aí você me fala de uma visão mais geral. Tá. A outra pergunta que teve aqui foi: quais os profissionais que podem dar treinamento ou supervisão para os pais? Então, supervisão mesmo para montar. Primeiro, para ser analista do comportamento, não necessariamente precisa ser psicólogo. A gente tem fonoaudiólogo, analista do comportamento. A gente tem você, por exemplo, que hoje em dia está se pós-graduando nessa área também. É importante que
Mas para montar programas, para pensar, né, tem que ser alguém da área específica que você está se propondo a trabalhar. Então, no caso do currículo, no caso da Vi, é um currículo de análise de comportamento, de psicologia na análise de comportamento, né? Então, tem que ser um analista do comportamento, psicólogo que tem que orientar. Então eu quero fazer uma estimulação sensorial. Tem que ser o terapeuta ocupacional que vai te orientar nisso, né? A aplicação não precisa ser o profissional, mas montar programas, criar programas, supervisionar a pessoa, né? Aí tem que ser um profissional mesmo da área. E é até importante a gente falar que esse treinamento de pais, ele não invalida o profissional. Não. A criança não deixa de precisar de um psicólogo e não deixa de precisar de um fono, de um TO, só porque os pais estão aplicando. Não substitui, exatamente. E alguns procedimentos têm que ser aplicados por pessoas certificadas, com equipamentos necessários, como, por exemplo, a terapia de integração sensorial, que só pode ser aplicada pelo terapeuta ocupacional com a certificação de integração sensorial. Tem métodos que os fonoaudiólogos trabalham que somente eles vão poder trabalhar. Então, assim, eles vão dar instruções para que os pais deem continuidade em casa e em outros ambientes, mas não deixa de existir a necessidade da criança ser acompanhada por esses profissionais. Eu acho que a gente teve assim, esse choque de realidade, da necessidade de treinar os pais para dar continuidade no tratamento, agora na quarentena, depois que a gente ficou todo mundo isolado, e que aí o que aconteceu foram várias crianças que tinham todo o tratamento fora de casa, ficaram dentro de casa e se viram sem as terapias. E esse é um ótimo exemplo, né? Eu acho que na última live que eu fiz com você, a gente falou disso. Não teve nenhum pai, gente, nenhum pai que eu atendo, nenhuma família que eu atenda, que recebeu um currículo que nunca tinha feito com a criança para fazer. Aliás, programa de mesinha, eu pedi para nenhum pai, não era exigência. Caso quisesse fazer, eu iria supervisionar por vídeo, né? Enquanto eu não estava indo, agora eu tô com a medida de segurança, eu voltei. Mas enquanto o período que eu não estava indo, não teve. Então, o que eu fazia era, quer supervisão? Para a gente conversar sobre o que está acontecendo, como é que tá, como ele está reagindo nesse período, como é que tá a mudança de rotina. E aí, era uma orientação sobre como tá a rotina. Não tinha nada a ver com o programa, com o currículo, nada, né? É óbvio que não é uma coisa não se dissocia da outra. Então, por exemplo, Renata, eu comecei a usar PEX nesse, né, agora. Eu falo, opa, peraí, ele ainda não sabe discriminar a imagenzinha lá que tá. Ele ainda, ele não sabe ainda olhar e entender o que tá ali. Ele não tem esse rastreio suficiente. Então, não adianta fazer isso agora. Segura a onda aí. Então, eu tô com o meu currículo aqui, eu tô com minha avaliação aqui da criança, quando eu tô orientando os pais, né? Mas na hora que eu tô colocando, que eu tô treinando mesmo, né? Não necessariamente esse é o ponto. Então, assim, cada profissional, dentro das suas especialidades, pode instruir os pais ao que fazer para, digamos assim, potencializar o que é feito na clínica. Eu não falaria nem podem, não. Eu falaria um deve. Deve. Né? Deve orientar. Né? E isso é muito importante, assim, até entre profissionais, Simone, e pessoal, né? Acontece muitas vezes, assim, de eu ver um comportamento da criança e eu, pelo entender de autismo, entender, né? Eu sei que é uma desregulação sensorial que ela tá tendo. E eu tenho até algumas ideias. Eu falo pra mãe, olha, daria pra gente fazer tal coisa, tudo mais. Só que conversa com a TO dela pra gente pensar numa estratégia melhor. Ligar. Não, então vou mandar uma mensagem pra TO aqui pra gente pensar na estratégia que a gente tá usando e tudo. É essa diferença. A gente tem que entender também qual que é a minha área de conhecimento. Não é porque de domínio, não é porque eu tenho conhecimento sobre a outra área que eu vou ter que orientar. A mãe do Gabriel até falou uma coisa interessante, né? Também sobre a necessidade de complementar as horas, que aí engancharia numa pergunta que a gente recebeu, de se as horas que os pais aplicam os programas, né?
Isso aí a gente falando de mesinha mesmo, né? E também de manejo de comportamento fora da mesinha. Se essas horas de aplicação contariam para as 40 horas, né? As tão famosas e sonhadas 40 40 horas. horas de terapia ZABA. Uhum. Então, gente, não conta só, não só conta como faz parte. Quando teve o artigo lá, o primeiro artigo que foi falando sobre essas 40 horas, o artigo ele é muito específico ao dizer que são em diversas áreas da vida da criança, as 40 horas semanais. Então, tem escola, tem interação social, tem atividades da vida diária e tem o currículo mesinha, né? A tentativa Uhum. discreta. Isso é importante também, dependendo da criança, dependendo da família, às vezes eu nem coloco um programa de tentativa discreta com a criança, que é a mesinha, né? Porque eu vou ter, sei lá, 40 minutos, 50 minutos semanais com a criança. Eu sei que o Uhum. pai não vai conseguir fazer dessa forma sistemática em casa. E aí, o que ele vê eu fazendo no consultório fica muito distante do que ele faz em casa. Uhum. E aí eu falo, não, então aí eu venho pro lúdico. Eu monto um programa, uma base do que eu vou trabalhar dentro de uma forma mais lúdica. Por Uhum. quê? Aí o pai consegue juntar, né? Ele fala, isso eu faço em casa. Dá para fazer isso. E aí eu Uhum. monto, né, de um treino de ensino mais incidental. Então, conta assim, gente. É isso, assim. Até mesmo porque, gente, para alguém cogitar 40 horas semanais aí para pagar de terapeuta ou que seja com um AT, né? Haja dinheiro, né? Não tem dinheiro que sustente tanta terapia. E é por isso que, assim, é tão importante, né, a gente fazer não só o treinamento dos pais, mas de todas as pessoas que vão manejar essa criança, todas as pessoas que vão ter contato com essa criança, né? Aqui em Uhum, casa, por exemplo, tem que fazer o treinamento da avó, do biso, porque exatamente. eles, às vezes, acabam, reforçando comportamentos inadequados que depois eu vou ter o dobro de trabalho para tirar. Né? Então, a gente, Exatamente. às vezes, tem que fazer também esse treinamento deles. Isso. Você várias vezes foi na escola do Davi, né? Ano passado, né? Porque esse Uhum. ano a gente não teve nem chance de começar, né, Renata? Sim, a gente foi uma vez e já era, né? Pois é, foi só uma vez esse ano. E você também dava essas instruções para elas lá, fazia esse treinamento Isso. delas, de Uhum. como manejar o comportamento do Davi. Porque também é importante, igual você falou, em todas as áreas, em todos os lugares que essa criança vai estar, é necessário ter pessoas que saibam lidar com essa criança, né? Exatamente. Né? Isso é super importante, o trabalho multidisciplinar, né? Isso também, né, pegando aqui, até a questão que eu falei de muitos terapeutas que não têm essa dificuldade. A gente é muito treinado dentro da psicologia, falar de sigilo, que a gente não pode falar o que acontece em sessão. Isso é uma verdade para uma relação não autista e, assim, claro, gente, autista de crianças mais severas, de crianças... Peraí, Renata, antes de você falar disso, Tá. eu quero que as pessoas prestem muita atenção no que você vai falar, porque aconteceu comigo, de uma psicóloga não me deixar ter acesso aos registros do Davi, às avaliações do Davi. Uhum. Outras mães também me procuraram para falar a mesma coisa, que os terapeutas não davam esse acesso aos pais, não deixavam que os pais ou participassem algumas vezes, ouvissem, mesmo que não Uhum. dentro da sala, porque tem algumas clínicas que já tem essa câmera, né? Que o pai Uhum. pode assistir fora para não Uhum. ter, digamos assim, atrapalhar a sessão. E algumas pessoas, alguns terapeutas falaram que existia essa questão do sigilo, então eles não poderiam divulgar o que é feito com a criança ou as avaliações, os registros para os pais. Pode continuar. Tá. Então, isso é o nosso treino desde o primeiro dia de psicologia, né? É sobre sigilo, né? Então, sei lá, eu mudei de casa agora, né? Que eu me casei, meu marido, a gente divagando onde a gente ia, porque são dois quartos, né? O escritório e o quarto. E o escritório onde tem o computador fixo dele, eu atendo em notebook. Aí ele falou assim, atende na sala. Eu falei, você tá louco atendendo na sala? Eu trabalho com sigilo, não existe isso e tudo.
né? Então, assim, a gente desde o primeiro dia tá trabalhando com isso. Mas quando a gente está falando de criança autista, existe exatamente essa necessidade, porque se você estivesse no meu consultório, né, eu estaria falando com você e aí você ia estar refletindo, ia estar pensando, para poder generalizar o que você, né, a gente conversou em outros ambientes e começar, não, realmente eu tenho que agir assim, assim, assado, tudo mais. A criança autista, via de regra, ela não tem essa habilidade, né? E eu não estou falando de psicoterapia de criança, adolescente ou adulto autista leve, por exemplo. Que aí volta para o modelo de psicoterapia. Eu estou falando de modelo ABA, gente. Não existe, porque eu preciso treinar as pessoas, eu preciso que eles saibam o que eu estou fazendo para que eles possam replicar isso em outros ambientes. Porque senão eu vou ficar nadando, nadando, nadando e não vou chegar em lugar nenhum. Né? Porque essa criança não vai generalizar comportamento em outros ambientes, né? Isso a gente faz até com a terapia com crianças pequenas, não autistas. O pai não participa da sessão, mas uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, eu tenho uma sessão devolutiva com eles, né? Que é para contar o que está acontecendo, né? Para que o pai possa trabalhar isso em casa, né? Claro que a gente respeita o sentido da criança, né? E tudo, mas a gente tá ali numa relação de confiança, mas é diferente, gente. Psicoterapia não pode. O sigilo de uma psicoterapia não pode ser aplicado, no meu ponto de vista, né, na minha forma de trabalhar a terapia ABA, pelo contrário. Ainda mais com crianças pequenas e muitas vezes tão comprometidas que elas não conseguem nem se comunicar, que dirá relatar fatos que aconteceram. Né? Então a gente tem que medir. E além da questão técnica, existe isso. Você tem que ter um elo de confiança muito grande com a pessoa que está aplicando, principalmente no caso de crianças, né, com atraso no desenvolvimento, crianças que não falam, que podem ser vítimas de abuso físico mesmo, de essa ideia, né, eu já vi relatos de profissionais que bateram em crianças. Para mim isso, né, fora de qualquer cogitação. Acho que foi ano passado, né, que teve de uma clínica e aí vazou uns vídeos e a terapeuta... nem cheguei a ver isso, assim. A terapeuta com um cinto na mão, ameaçando a criança. Então, assim, e o pai e a mãe não queriam saber se não tivesse vazado esse vídeo. Porque o filho não conseguia se comunicar de forma efetiva a contar para ele que estava sendo ameaçado. Né? Exatamente. Assim, é um caso da gente pensar e repensar, porque são crianças que são vulneráveis, mais vulneráveis que outras crianças. Mais vulneráveis, com certeza. Então, a gente tem que pensar em meios de proteger essas crianças, né? Vamos continuar com as perguntas, senão a gente não consegue responder todo mundo. Sim. A pergunta que teve foi assim: é possível a criança evoluir onde só os pais aplicam a terapia, mas com supervisão, com treinamento? Então, eu acho que essa resposta a gente acabou respondendo quando falou do processo do Davi, né? É possível? É possível, mas o pai tem que ter esse treinamento muito específico. Para início de conversa, não tem como o pai aplicar e o terapeuta só supervisionar, porque é isso, a gente precisa treinar e ver qual é o modelo que se aplica, né, para aquela criança. Então, assim, tem como, é importante que tenha, mas, volto a dizer, nem todo pai tem esse perfil. E vocês não precisam estar só na mesinha para ensinar, né? Eu tenho uma criança que a gente está penando muito com imitação com ela. E esses dias o pai me mandou mensagem, um vídeo dela imitando, brincando com ele, imitando, assim, a coisa mais bonitinha do mundo. Eu falei, gente, que lindo. Foi numa brincadeira, numa interação super solta, que ela conseguiu imitar, né? Então é isso, precisa ser um programado. Mães aqui que me seguem e seguem outras mães que também costumam postar atividades e a evolução dos filhos. É nítido ver a evolução do Davi, né? Principalmente nesses 2 anos de aba. Isso. Nem se compara, são crianças distintas, assim.
Eu vejo também a evolução de outras crianças aqui no Instagram que não tem o tratamento adequado, né? O que a neuro passa lá naquela consulta, onde ela dá aquele monte de encaminhamento, é utopia. Aquilo ali não existe para todo mundo, né? Aqui em Uhum. casa também não existe, infelizmente. Então, assim, é possível? É possível. Mas requer uma disciplina, às vezes, surreal. E eu sempre falo aqui nas lives que Isso. é difícil esse processo. Ainda hoje as pessoas falam assim: ah, mas para você é fácil. Não é fácil para mim. Não se Uhum. tornou mais fácil por eu fazer a pós-graduação. Não se tornou mais fácil por eu ter feito o curso de aplicador. De forma nenhuma ficou mais fácil, né? Até Uhum. porque crescendo e os desafios vão aumentando também conforme eles vão crescendo, né? E assim, a gente se frustra Sim. aplicando os programas, porque ali do outro lado tem um ser que a gente ama mais do que a nós próprios. Então, assim, é Sim. difícil ver do outro lado que a gente não está conseguindo ser suficiente para aquele serzinho. Então a gente se frustra, a gente se culpa, como se não bastasse toda a culpa que as mães carregam, né? Sim. Independente de ser mãe atípica ou não, a gente ainda tem mais essa culpa para carregar, né? Então, Isso. assim, não é fácil, nunca vai ser fácil. É. E eu sempre procuro passar para as mães assim. Nem todas as mães precisam ir para trás da mesinha, nem Não. todas as mães precisam fazer atividade com os filhos. Se você tem um problema hoje de comportamento, procura resolver esse problema, que vai ser mais efetivo, vai Isso. dar mais qualidade de vida para a criança e para a família do Uhum. que ela fazer o beabá. Sim. E assim, não só é possível, e você falou isso, né? A evolução é muito visível. Primeiro porque eu tenho mais, eu otimizo. Se eu trabalhasse com só eu trabalhasse com o Davi, você teria 1 hora semanal, né? E você tem, sei lá, hoje em dia nem sei quantas horas semanais o Davi tem de terapia. Então você otimiza e quanto mais horas de terapia, mais respostas. Mas é isso, tem que ser bem treinado, tem que ser bem orientado. E também, gente, e a gente tá falando muito isso, olha, cuidado, tem que orientar, tem que ter uma orientação parental. Sem orientação parental, não tem avanço. Os avanços são muito pequenos. A gente precisa, e aí por isso que a gente precisa estar falando o tempo inteiro o que eu tô fazendo com a criança. O tempo inteiro, né? O que eu faço, o que eu deixo fazer, o que eu coloco. Por quê? Eu preciso da ajuda dos pais. Porque sem a ajuda dos pais, eu não tenho avanço com essa criança. Eu não tenho como ter avanço se esses pais não tiverem como meus parceiros, né? Isso é extremamente importante. Exatamente. Se alguém tiver pergunta e quiser colocar para a Renata responder, já está quase acabando o nosso tempo, mas ainda dá tempo de responder pergunta. Pediram também indicação de livros que falasse sobre treinamento de E, pai. Assim, o que eu lembro que eu li no início, vou falar primeiro o tá, que eu como mãe, acho né, até melhor. li. Eu anotei aqui, Autismo, Compreender e Agir em Família. Ele é mais voltado para os pequenininhos, para os primeiros sinais de autismo, lá na primeira infância mesmo, ali por volta dos 2, 3 anos de idade. Mas pode ser aplicado em qualquer criança, tá? Então é mais voltado para você conseguir a atenção daquela criança, para você conseguir uma conexão com ela, os pais. Sim. Ele é ótimo. Depois eu vou deixar salvo lá nos destaques lá dos livros para quem Uhum. quiser ler. Não, o meu não está aqui, que eu já emprestei para uma pessoa ler, porque eu sou assim, eu pego meus livros e vou distribuindo aí para Sofro disso ajudar. também. E se você tiver, Renata, indicação de algum livro, quiser passar para os pais. Então, quando você mandou essa pergunta, eu fiquei pensando, né, que livros que indicam muito para pai. Eu não consegui pensar em algum que tenha essa base inicial, né? Porque, igual eu falei, gente, todo o meu trabalho é muito na prática, no dia a dia, na avaliação da família, então é difícil para mim. Mas eu acho que o mais básico que tem é o Ajude-me a... Não é um livro, é uma apostila, né? O Ajude-me a Aprender, que ele é um guia mesmo de como aplicar e apresenta como é que é a análise do comportamento. Ele é uma apostila, E de ele é quem não... bem. A linguagem dele é bem fácil, né? Não precisa ser Isso, para entender o que tem ali.
Exatamente. Quem Uhum. quiser, gente, pode me mandar e-mail que eu mando, né? Acho que eu tenho ele no meu e-mail. Meu e-mail é de psicóloga, psi.bessa@gmail.com. Ou então fala comigo aqui no Instagram também, que aí eu pego o e-mail e mando. Isso. Porque eu acho que ele é um beabá bem legal, assim, ele tanto dá uma introdução do autismo, mas ele pega muito na parte comportamental mesmo da coisa, numa linguagem muito acessível. Uhum. A Andrea tá dando a sugestão aqui que a gente podia montar uma cartilha para orientação dos pais. Aí, Renata, Não fica a é? Olha ideia para aí, você é aí, uma viu? ótima ideia, É isso mesmo. né? Mas, Mas assim, é eu muito acho que mais importante a do que gente falar livros, disso, né? eu acho que mais do que livros, gente, é estar seguindo pessoas que estão falando sobre o assunto, mães que vivenciam, profissionais que estão falando, que estão mostrando o trabalho. Então, hoje em dia as redes sociais facilitou muito esse acesso para a gente. Uhum. É, sempre com todo o cuidado de que não, os Instagrams estão aí para dar dica pra gente, falar, nossa, olha que legal isso aqui e tal. Não Uhum. é para você se comparar, né? Uma mãe que Exato. acabou de descobrir o diagnóstico do filho autista e aí vai ver o Davi fazendo um monte de programa na mesinha e fala, nossa, eu sou uma péssima mãe porque eu não consigo fazer isso. Não, gente, existe o perfil de cada um, o perfil de cada família, existe um monte de variável aí para que a gente É. consiga ter esse comportamento. Então, é para Ó, pegar teve uma, dicas, ideias, né? teve uma pergunta aqui. Quanto tempo seria a supervisão por semana? Quanto tempo de supervisão? Então, o ideal no início é de 1 a 2 horas semanais, né? Uhum. Isso para pais que já, né, já tem esse treinamento, mas assim, hoje, se você me. Né, igual aconteceu com a Simone, não só hoje, mas há 2 anos atrás, por exemplo, foi a minha mesma resposta. Você dá supervisão? Eu dou orientação. Vamos ver como que a coisa vai fluir para isso virar uma supervisão, né? Uhum. Mas, ou não, às vezes assim, hoje em dia a minha supervisão com a Simone ela é periódica, né? Então, quando o Davi já tá acabando um currículo ali, a Simone fala, Renata, vamos marcar uma supervisão A para gente, a gente passou de uma vez por semana para 15 dias e isso. agora no período da quarentena a gente está uma vez por mês. Isso, exatamente, Né? né? Mas isso funciona Mas aí vai porque depender, claro, de cada criança, né? E da necessidade dos pais, né? Não isso. dá para também fechar quantas horas precisa E para. não dá para comparar também, gente, assim, até esse exemplo, hoje em dia é 1 vez por mês, né, que eu tenho com a Simone. Mas, assim, a Simone é AT de um caso que eu atendo. Eu tenho outras relações com a Simone que fazem com que eu fale com ela toda semana, né? Uhum, Então, às vezes eu tô falando da criança que ela é AT, e aí aconteceu isso com o Davi, e aí eu já dou uma orientação ali, né? uhum. Então, ou então, às vezes, ela manda um WhatsApp e fala, Renato, olha aqui. Ou então eu comento no Instagram, eu tô vendo lá os stories dela com o Davi e eu faço um comentário. Então, assim, é muito, muito de caso em caso, gente. Não dá pra É. dar um Agora, Renata, eu preciso. vou te pedir para você só tampar seu ouvido só um pouquinho, que eu vou falar um negócio aqui. Eu vou falar como mãe. Você vai me desculpar, tá? Tudo bem. Mas o recado para as mães é o seguinte: quando você for procurar um terapeuta para o seu filho, seja terapeuta ocupacional, fono, psicólogo, o que for, você já fala para ele quais são as suas intenções e que você precisa dessas Sim. instruções, mesmo que você não precise ser treinada para replicar a terapia, mas que você precisa de instrução, porque você vai Sim. conseguir pagar uma vez por semana e que isso não vai trazer resultado imediato para o seu filho e que você precisa potencializar isso fora. Se Uhum. o profissional falar bem assim, olha, eu não trabalho com isso, eu só atendo aqui 50 minutos na clínica, você dá meia volta e nunca mais volta lá. Procura um profissional que esteja disposto a trabalhar em equipe, e equipe Sim. inclui os outros profissionais que atendem a criança e os pais. Uhum. Não adianta só o profissional se dar super bem com a fono, com a TO, mas não se dá bem com os pais. Os pais Não. são parte, os pais são protagonistas dessa história junto com a criança.
Com Então, assim, não certeza. existe como não ter essa relação mais íntima. Precisa ser treinado para que esse tratamento dê certo. Isso. É, uma coisa, assim, muito positiva, né, do nosso relacionamento, né, Renata, é de você ter falado para mim, olha, se não der certo, a gente para. E quando você chegou para mim e falou, a gente não precisa mais de encontros semanais, porque você já está dando conta, Sim, né? Renata, vai encerrar. Se despeça. Muito tá. obrigado. Mas isso que você tá falando tem total sentido, gente, porque assim, terapia é o único tipo de relação que acaba quando dá certo, É né? isso É aí, esse Renata. nosso objetivo.